que o clima é sempre um componente, mas Sem aí dúvida. o avião depende da informação terra também, os radares, para poder passar. O quanto o piloto Desculpa, depende... eu tô rindo aqui, umas risadas quem tá ouvindo. É porque eu vi um comentário que era assim, gente, todo mundo tá falando um monte de besteira desse voo aí, mas só pode acontecer isso se tem gelo. E Curitiba não chegou abaixo de 0. Aí você vê da onde tá vindo o comentário, fala, meu Deus, porque nem veio eu do que sou Paraná, burro. né? Saiu de Cascavel e ia pra Guarulhos ali, né? Não, bom, eu morei em Curitiba. As pessoas elas falam assim, não, mas o Brasil é um país onde não neva, não baixa de 0. Como que tem gelo, como né? Tem gelo? Gente, existe um gradiente de temperatura conforme você sobe na atmosfera. Você perde 2 graus Celsius a cada 300 metros que você sobe. Então é uma conta de papel simples. O granizo vem da onde, né? Exatamente. Não é? Infelizmente, isso é bom de falar, que muita gente acaba tentando fugir de um país para outro, por exemplo, e se enfia ali no pneu do avião, tudo, e acaba falecendo, né? Porque quando chega a temperatura muito alta... Morre congelado, né? Morre congelado sem ar. Picolé total. Sufocado, né? Sem oxigênio. Será aquele avião fugindo do Afeganistão? Não fugindo, sim, né? O avião da Força Aérea. O Master, o eles estavam 117. Saindo, abandonando o Afeganistão e o povo lá pendurado nas asas. Você fala assim... Aquela cena lá, eu falei... Não, é horrível. E tem cena das pessoas presas do lado de fora do avião. É uma coisa... Nossa, horrível. Que triste. Isso daí, o quanto de informação o piloto... Porque eles já estavam se aproximando, né, de Guarulhos, imagina. Já ia entrar numa fase de preparação. Né? Ele já estava no procedimento de aproximação. Ele já estava dentro do que a gente chama de terminal, a área de terminal. Só para explicar para o pessoal como é que funciona o espaço aéreo, né? Você tem várias áreas de subordinação de órgãos de controles diferentes. O que quer dizer isso? Traduzindo o avionês, né? Todo mundo fala a torre. Calma, a torre ela trabalha numa área próxima do aeroporto, né? E é uma área determinada ali de 5 km do aeroporto, de um raio de 5 km do aeroporto, que a gente chama de CTR. Tá? Quando o avião sai dessa distância do aeroporto, ele já entra numa outra área, no caso de São Paulo, por exemplo, que é chamada de terminal. Já muda o órgão de controle. Então, o piloto está falando numa frequência de rádio com a torre, depois ele está falando numa frequência de rádio, outra frequência com o controle de aproximação nessa área de terminal. E quando ele sai dessa área de terminal, que abrange normalmente alguns aeroportos, uma área maior, em São Paulo, por exemplo, os principais aeroportos são Guarulhos, Congonhas e Viracopos, que estão nessa área de terminal, quando ele sai dessa área, ele entra no centro centro de controle de área, que aí é o Brasil inteiro, que são divididos em alguns setores. Tem o Recife, tem Manaus, tem Curitiba, tem Brasília, né? Então, conforme o avião decola de um aeroporto, ele vai passando por esses órgãos de controle. Naquela posição que ele já estava em controle com a Terminal São Paulo. Então ele já estava, quando ele entrou na Terminal São Paulo, que é essa área grande, ele inicia um procedimento de aproximação. Existe uma carta que o piloto está seguindo uma linha naquela carta, que é como se fosse a rua dele, que ele vai sendo sequenciado através daquela carta em contato com o controle de tráfego aéreo, que naquele caso é o controle de aproximação São Paulo, e ele vai tendo essa comunicação. Quando ele estivesse chegando mais perto do aeroporto de Guarulhos, ele transferiria, mas eu estou falando de pouquíssimos minutos, ele transferiria já para a Torre Guarulhos para efetuar o pouso, né? Então são vários setores. A terminal é dividida em vários setores. Então são vários métodos, contatos de controladores diferentes que esse piloto vai fazer ao longo do seu voo. Ele troca automaticamente, se não me engano, né? Já está na programação do Ele avião. já tem na programação quais são as frequências que ele vai usar, e ele troca automaticamente. Não, ele coloca a frequência ali no rádio, como você sintonizar o rádio qualquer. Ele fala, agora a frequência 12590, por exemplo. Ele vai colocar no rádio lá 12590 e vai chamar. Aí quando ele vai ter que trocar de controlador ou trocar de órgão, o órgão que ele está falando agora, vamos supor, eu estou subordinado à torre. Por exemplo, eu decolei do campo de Marte, eu estou falando com a Torre Marte. Quando está na hora de eu trocar para a frequência de controle de tráfego aéreo da Terminal São Paulo, a torre vai falar, troque de frequência agora para falar com o controle São Paulo. Aí eu vou lá no rádio, troco de frequência, passo a falar com outro controlador que está em outro lugar, totalmente diferente daquele cara que está na torre. Mas a questão meteorológica fica só a cargo de quem está dentro da tripulação,
Ou a base, os controladores alertam também? Os controladores eles podem alertar, mas não é função dos controladores ter essa informação meteorológica. Isso é do piloto. Tanto é que o piloto ele pode informar o controlador, porque é o piloto que está lá voando. Então, por exemplo, nessa situação, foi reportado gelo severo. Isso é um fato. Isso tem uma carta meteorológica, que carta é um mapa ali, né, que tem as nuvens. E não é incomum também, né, para o pessoal saber se acontece. Não, acontece. É o gelo acontece, comum, sim. E na carta estava informando que ali naquela posição tem gelo severo. Agora, ok, o controle tem essa informação, mas não é função do controle falar, você vai passar por aí, mas cuidado, tem gelo aí. Não é função do controle fazer isso. Tá. Agora, se o piloto ele está indo num local onde ele começa a entender que tem formação de gelo, ele pode falar, controle, aqui nessa posição tem gelo severo, então, enfim, dá uma informação meteorológica e o controle fala, eu já passei por isso, não por gelo, mas por meteorologia, por tempo muito fechado, né? Eu estava voando um avião visual, eu estava visual, e aí eu comecei a chegar numa situação onde eu vi que se eu continuasse naquela altitude, eu ia guardar na nuvem. Aí eu chamei controle, estava já em cima de São Paulo, região de Itaquera ali, chamei controle e falei, se eu continuar nessa altitude, eu estou traduzindo da maneira que eu falei, né? O avionês. O avionês. Se eu continuar nessa altitude, eu vou guardar. Eu estou voando visual, eu não posso guardar. Só que eu não posso descer muito, porque em muito mais baixo tem os helicópteros. Então, vocês entram na rota de helicóptero. Exatamente. Então, naquela situação, eu consegui voar ainda na altitude correta, sem guardar, mas eu alertei o controle, falando assim, tá baixando. Eu consegui chegar no campo de Marte, dentro da segurança, tranquilo e tal, mas eu alertei o controle, eu prestei uma informação, né, para o controle útil para ele, até para ele passar isso para os outros chegando, se precisar também. Legal. Acontece muito, não meteorologia, mas por aqui em Guarulhos, quando avisam se tem balão, se tem pássaros, também, né? Sim. Porque aí muitas vezes o controle... Eu já reportei muito balão. Eu fui pousar no campo de Marte uma vez e um avião pequeno, lento, e eu vi o balão passar muito perto de mim. E aí na hora você já pega o rádio, já reporta. Naquele momento eu estava falando com a Torre Marte, né, a torre do campo de Marte. Eu falei, tem balão na altitude tal. Aí o controlador agradece e já reporta isso para os outros aviões que estão na... Teve um caso agora, né, também recente, da galera que solta balão, né, festa com junina. Fogos, né? Você viu isso daí? Era... Com fogos. Tava praticamente na pista do aeroporto. Não, e eu vi a estrutura de metal, não é um balãozinho que você fala assim, vou botar uma vela. Que jogou a moto no... Isso, pendurou a moto no fio, até um dos meninos, o João, salve João, que trabalha aqui no Flow, foi na rua de trás dele que a moto ficou pendurada. Tem que prender o cara que faz isso. Então, E não existe lei, né? Pra prender. Crime. Não, é Mas crime. Tem uma lei assim? Tem, eu não sei qual e nem quanto de... Tem ali o tempo de... Deveria, né? Tem, mas... Imagina, correr o risco. Não, os caras amarraram, eram, sei lá, uns 6, 8 botijões, assim, um bujão de gás, assim, em volta, pra ficar mantendo no ar. Aí você vê o tamanho do balão, é um negócio, assim, desproporcional.